Boa noite! Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nessa noite, amém? Estamos aqui novamente com esse grande privilégio de estar expondo as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, algo que eu sou muito grato de fazer. Primeiramente a Deus, segundamente ao nosso pastor que partilha conosco essa responsabilidade de estarmos aqui à frente. E esse ano a gente está com esse tema que é fantástico. Quando a gente soube lá em outubro do ano passado de que seria vivendo uma fé inabalável, eu particularmente gostei demais. Eu falei, uau, tem muita coisa para trabalhar aí, né? São várias as nuances, várias as coisas que a gente pode trabalhar a partir desse tema. E esse mês é vivendo uma fé inabalável nas provações, né? Um subtema que já dá um direcionamento específico ao tema geral. E quando eu escuto palavras sobre provação, eu tenho um certo receio. Porque as pessoas elas costumam muito confundir provação com tentação. É uma coisa assim que, por vezes, eu percebo nos discursos, nas falas, uma certa confusão. Porque provação, primeiramente, a origem vem do Senhor. É o Senhor que nos prova. Tentação já é o contrário, já é o mundo, a nossa própria carne e o diabo, né? Tiago, então, ele vai dizer que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Olha só que palavra bonito, né? João Ferreira de Almeida, revista e corrigida de 1969, né? Vou usar essa palavra bonita do português. Mas significa tão simplesmente nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, né? Pelas nossas vontades. E a prova, muitas vezes quando eu vou escutar sobre provação também, é muito naquele tom, fica firme, vai dar tudo certo, segura as pontas, né? Às vezes parece até um coach, né? A abordagem parece a abordagem de coach. Só que a gente tem que entender uma coisa muito importante da provação, que é, quando você é aprovado por Deus para poder ser aprovado, e não para ser reprovado. Isso é para o seu amadurecimento, é para o seu crescimento espiritual, mental, como homem. Porque a partir do momento em que o nosso caráter ele é moldado no processo da provação, ele vai se alinhando com o próprio caráter de Cristo, com a mente de Cristo. E assim evoluímos como o homem perfeito que Cristo é. E foi quando ele se encontrou como um de nós, sendo ele então o nosso grande paradigma de humanidade, o nosso grande modelo de humanidade, além do fato de ser o nosso único e suficiente Salvador, pela sua morte em nosso lugar na cruz do Calvário e subsequente ressurreição. De maneira que a nossa fé não é uma fé vã, uma fé vazia, mas é uma fé firme, porque Cristo ressuscitou e vivo está à destra do Pai. Nós não adoramos a um Deus morto. E aí também tem umas coisas muito interessantes, que é quando o pessoal reclama assim, né? Pastor, estou passando por uma prova. Aí tem uns negócios engraçados assim, que não tem nada a ver com prova. Porque sabe quando o camarada assim, quando você liga o carro, e aí você vai na primeira volta, aquela primeiro estágio, aí acende o painel como uma árvore de Natal, né? Aquilo ali é o carro fazendo o teste para ver se tudo está direitinho. O que tem que acontecer depois? Tem que apagar tudo.
E aí, antes de você virar a chave por completo, normalmente fica a luzinha do alternador, porque você ainda não ligou o motor, então o alternador não está ligado, a bateria está indo embora. Normalmente a luz do farol, se você está com o farol ligado, e com a luz do freio de mão. Mas quando você gira, aí apaga. Só que aí tem gente que fala assim, né? Pega uma fita isolante, aí cola no painel assim, que os olhos não veem, o coração não sente, né? Aí vai andando com o carro assim, sem olhar a luz de... Quando o cara vê, assim, quando realmente ele liga, acontece uma árvore de Natal, aí ele dá a volta completa e a árvore de Natal ainda continua na frente dele, mas mesmo assim ele continua andando com o carro. Ou seja, as manutenções estão completamente sendo ignoradas. Aí o carro escangalha a caminho da igreja. Aí ele diz assim, pastor, eu passei por uma prova hoje, porque vindo pela igreja, meu carro escangalhou e não sei o quê. Não, cara, você só foi irresponsável mesmo. Relapso na manutenção do seu carro. Teve uma vez que eu estava com o meu carro e ele estava assim com o pneu, e eu olhei assim, falei, rapaz, esse pneu aqui, 2 meses e vai partir para a glória, né? Não deu ruim, só aguenta 2 meses. Só que, meu irmão, isso aconteceu no ano passado. Ano passado, você há de convir que eu vivi muitas emoções e simplesmente esqueci. E quem me conhece, talvez o pastor Demetrios possa até me diagnosticar com isso, eu tenho assim, um pouquinho de toque, né? Só um pouquinho de toque, né, pastor? Tá lá, né? Só um pouquinho. Que isso, pastor? Não, é pouquinho. E aí, toda vez que eu estaciono, eu gosto de deixar o carro assim, bem alinhado, assim, com as linhas ali do estacionamento da igreja, a rodinha assim, certinho. Eu tenho essas coisas assim, um pouquinho de toque. Então, eu nunca via o pneu depois disso. Até que teve uma vez, que eu saindo com o pastor Demetrios, acho que a gente foi para o sepultamento, foi almoçar, não lembro o que foi. Que aí, quando eu estacionei, eu deixei a roda do carro inclinada. Aí ele, pastor, tua roda aí está no bico do corvo. Cara, quando eu olhei, já tinha passado muito mais de 2 meses. E aí estava aquele pelinho, sabe, do negócio. E bem na parte de dentro, ou seja, ainda estava desbalanceado, estava zoado, estava muito zoado. Aí eu voltei para casa e falei assim, Fernanda, vamos ter que comprar um par de pneus imediatamente. Não saio com esse carro mais para lugar nenhum. No máximo, ir daqui direto para a igreja, porque a distância aqui é 900 metros, né? Da minha casa aqui para a igreja. Então, ó, no máximo, é daqui para lá, de lá para cá, porque qualquer coisa é uma irresponsabilidade, porque o pneu... E aí, assim, foi, imediatamente compramos, chegou uma semana, fui lá trocar e tal. Mas, assim, aí tem gente que anda dessa forma, né? E aí eu me lembro que, nesse período, eu tinha que levar a Fernanda para o obstetra lá na Barra. Falei, Fernanda, impossível, não vou te levar... assim, né? O pastor Demetrios foi um anjo, né? Apontando... o problema. Eu falei, não vou, seria irresponsável. Mas aí tem gente que vai mesmo assim, aí o pneu fura, estou passando pela prova, fiquei com o meu pneu furado na linha vermelha. Não, cara, só foi negligente. Ou você não estuda, e aí você é reprovado, repete ano, grande prova. Não, cara, só foi negligente. Isso aí é só colher o que você plantou. Você não se capacita, você não se entrega no trabalho, você é relapso, aí o teu colega é promovido e você não, grande prova. Não tem nada a ver com você ser cristão isso. Tem a ver com você ser irresponsável, com você ser preguiçoso, com você ser negligente. Isso tem nada a ver com provação. A provação é quando acontece algo com você, uma dificuldade, em que já vem aquela vozinha assim interna. Você sabe quem é essa vozinha, né? O Espírito Santo. E aí? Agora é a hora. Me enche de orgulho. Mantenha a tua posição firme. Fica brabo, faz cara de brabo na frente do pecado. Não vai rolar não. Se posiciona aí. Tu não é crente? E aí? Vai viver o que tu prega? Ou que tu prega só um discurso? Como meu pai fala, né? Coloque os flácidos para acalentar bovinos. Só estou olhando cara estranho, hein? Coloque os flácidos para acalentar bovinos. Coloque é o quê? Conversa. Flácido é o quê? Mole.
Acalentar bovinos é fazer boi dormir. Conversa mole para boi dormir. Né? O que você prega aí? É o que você crê ou é conversa mole para boi dormir? É nesse momento que se configura um cenário de provação, em que a situação exige de você uma postura, exige de você um foco, exige de você que você tenha uma busca especial por Deus, colocando a sua confiança nele, naquilo que é a sua vontade, naquilo que é o propósito que ele tem para você, em que às vezes você não vai entender o porquê que você está ali, mas você sabe que não foi você que plantou aquilo e que você precisa ter um comportamento de cristão dentro daquela situação. E aí quando a gente pensa em provação, vamos lá, vocês me conhecem. Provação. Qual é o texto que vem? Hã? Cara, vocês me conhecem. Tiagão. Foi o primeiro texto que eu pensei quando eu vi esse texto, eu vi esse tema. Tiagão é top para falar de provação. Só que eu me senti tentado a pregar em Tiago, mas o Espírito Santo me mandou pregar em Pedro. Então, quero convidar você a que abra... Foi pegadinha essa, né? A que abra na primeira carta do apóstolo Pedro. Nós vamos ler o capítulo 4, os versos de 12 até o 16, que também é um textaço sobre provação, um texto assim absurdamente cirúrgico dentro dessa temática, né? De viver uma fé em meio às provações, vivendo uma fé inabalável nas provações. Então, o tema da mensagem de hoje, a prova do fogo. 1 Pedro 4, 12 até 16. Diz o seguinte texto: Amados, não estranhem fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária tivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. E aí é uma coisa interessante aqui, porque quando Pedro ele está escrevendo isso daqui, na sua carta geral, ele não está teorizando, não. Porque quando a gente vai para o livro de Atos, capítulo 5, o Sinédrio manda descer o sarrafo em cima de quem? De Pedro e de João. E aí são açoitados pelo Sinédrio. E quando eles saem daquele momento, porque eles não negam a sua fé em Cristo, eles continuam dizendo que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Messias, e então por isso é que eles sofrem esses açoites. E quando eles saem daquele momento, eles se sentem alegres por serem coparticipantes nos sofrimentos de Cristo. Então ele está falando aqui de algo, de uma experiência pessoal dele, e não de algo que ele está simplesmente trazendo uma abstração e uma... Não, é algo que ele viveu na sua pele e viveu até o final, né, da sua vida. Versículo 14. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Aqui a impressão que dá é que ele está lembrando a bem-aventurança de Jesus ali em Mateus 5. Porque Jesus em Mateus 5, ele vai dizer, bem-aventurados sois, quando por minha causa os insultarem, perseguindo e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Então aqui Pedro, ele, com certeza nesse momento aqui que ele está escrevendo, ele está lembrando das palavras do próprio Cristo. Então ele transmite para o seu texto a sua experiência enquanto apóstolo e a sua experiência enquanto discípulo, recebendo o ensinamento diretamente do Mestre Jesus. Que nenhum de vocês, versículo 15, sofra
como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como alguém que se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós pedimos que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam tão somente inspirados por esse Espírito da glória, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e que Ele possa trabalhar em cada mente e coração aqui, para que a Tua palavra encontre acolhida e prática nas nossas vidas. É assim que nós oramos, desde já agradecidos, porque nós o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. A minha irmã teve uma vez que ela foi para a Inglaterra. Chique, né? Um dia eu ainda chego lá. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Ela foi para a Inglaterra. O máximo que eu consegui foi para Foz do Iguaçu e dar um pulinho no Paraguai e na Argentina. Mas, né? Eu posso dizer, né? Tem o meu registro lá. No Paraguai não, porque é terra de ninguém. A gente entra e sai e não tem registro nenhum. Mas na Argentina eu precisei até passar pela alfândega e fazer aqueles procedimentos burocráticos de imigração. Né? Mas a minha irmã, ela tem, né? Amado que eu. Aí ela foi lá para a Inglaterra e ela me trouxe uma porcelana inglesa, negócio top. Conjuntinho assim, de 4 xicrinhas, que aquelas 4 xicrinhas eu só uso quando eu faço um café, que é o café. O último café que conheceu essa xicrinha foi um café que o pastor Anderson e a Márcia me deram quando eles viajaram no ano passado. Aí eles me trouxeram um café lá, que eu não consegui nem ler o rótulo, porque o rótulo falava em línguas, né? Porque eu li um treco lá, não conseguia entender nada, né? Eu usava o Google Tradutor para ver se conseguia entender, mas que café top! Aliás, meus irmãos, se vocês assim, né, forem viajar e tal, e forem para diversos paraísos, até aqui mesmo no Brasil, né, lá para Minas, interior de São Paulo, lembrem-se de mim quando estiverem no paraíso e podem trazer assim um saquinho, um build, sabe, de café em grão. Eu amo quando um irmão da igreja diz assim, pastor, eu estive no Cerrado de Minas e trouxe aqui para você um... Falei, meu Deus, como alegra o coração, né? Não precisa ir para longe, não. Teve um irmão que foi lá para o centro da cidade. Aí ele foi numa cafeteria top lá do centro da cidade, que não sei se existe mais, porque com a pandemia muita coisa fechou, né? Mas tinha uma lá que é a Cafeteria Capital. Ele me trouxe um saco de 1 quilo de 100% arábica. Eu falei, meu Deus, é muito amor, mano. É muito amor. Mas então, aí aquele café, eu só faço na xícara quando é um café assim muito especial. E aí eu faço o café, eu moo o café, eu prefiro assim, deixar em grão para eu poder moer. Anota aí, tá, gente? Aí eu moo o café, escolho um método de extração, faço ali a extração, coloco, e sou eu que lavo a xícara. Por quê? Porque, meu irmão, a xícara é de uma fineza que se eu espirrar forte, aquele negócio vai quebrar. E aí, por que eu estou contando isso? Porque a fé de muito crente parece que é essa xícara. Que qualquer esbarrãozinho, qualquer pancadinha, vai quebrar, vai rachar, vai dar ruim. E Pedro, ele chama a gente para a gente ter uma fé de aço. Uma fé que é forjada no fogo. Por isso, meus irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de tratar com vocês aqui é que muita gente fala por aí, tem uma lógica, se eu fizer o bem, eu só vou receber o bem. E Pedro vai dizer o seguinte, não necessariamente. Porque você pode fazer tudo certo, está fazendo tudo direitinho, mas você vai passar pelo fogo. Você vai receber uma prova. A questão não é se vai haver o sofrimento, não é se vai haver a prova. A questão é o que gera esse sofrimento e como você vai passar por ele. Com qual dignidade se passará então
com dignidade por esse momento, né? E aí Pedro, ele está fazendo aqui uma convocação para integridade, porque esse texto, ele vai botar o dedinho na ferida do orgulho, ele vai botar o dedo na ferida da nossa reputação, e Pedro vai dizer o seguinte: o problema não é passar vergonha, o problema não é passar humilhação, mas é passar humilhação e sofrimento pelos motivos errados. Porque se você passa humilhação e sofrimento pelo nome de Cristo, você está fazendo correto. Você está caminhando de maneira correta. E você precisa se alegrar nisso. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês aqui é que o fogo é normal. O fogo vai vir. O fogo é uma realidade do crente. Todo crente, se é crente, ele vai passar pelo fogo da provisão, da provação. O Pedrão, quando ele começa a escrever, ele já começa assim: não estranheis o fogo. Porque tem gente que quando começa a passar por uma dificuldade, está achando assim: ai, Deus me abandonou, ai, por que isso está acontecendo? E tal, não sei o quê. Não. É uma grande ilusão achar que Deus está te abandonando quando você passa por uma prova. Muito pelo contrário, quando você passa por uma prova, é Deus te dando a oportunidade de você ser forjado e de você então ter uma têmpera que consegue, sabe, uma espada que consegue estar afiada, que não perde o fio, que na batalha vai se manter útil e operante. Porque tem gente que fala assim: ah, mas Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo também diz, nós somos mais do que vencedores, pastor. Então não tem sofrimento. O Paulo também vai dizer lá em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, para o alto e avante. Agora, você só precisa olhar o contexto desse texto todinho. Porque quando Jesus fala para os seus discípulos, ele diz o seguinte: ó, vai acontecer isso com vocês vão para a prisão, vocês vão apanhar, vocês vão não sei o quê, blá, 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 blá. Tá bom? A vida de vocês vai ser perseguição 100% por conta do meu nome. E aí no final ele diz o seguinte: falei essas coisas para que vocês tenham paz. Olha que coisa doida. Vocês vão passar por uma porção de perseguição, uma porção de provação. Mas eu falei isso tudo para vocês para que vocês tenham paz. Mas por que dá para ter paz? Aí então ele diz: porque no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. A tradução da Nova Almeida Atualizada, ela traz essa palavra, ela não traz a palavra ânimo, traz a palavra coragem. É uma possibilidade na tradução. E se tenham coragem em vencer o mundo, é porque as situações vão dar medo. As situações vão suscitar o medo. Mas aí Jesus está dizendo o seguinte: tenham coragem, porque eu venci o mundo. E se eu sou um modelo para vocês, e se vocês aprendem de mim, vocês vão saber passar pela aprovação. No texto de Paulo, aos Romanos, em que diz que nós somos mais do que vencedores, ali é hard. A situação ali, Paulo ele fala que, olha, ele começa a contar tudo que ele já passou de sofrimento. E aí depois que ele conta todos os testemunhos pessoais dele, ele vai dizer lá em Romanos 8:37,
Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então é por isso que nós somos mais do que vencedores, porque o amor de Deus nos persegue e está conosco. O braço do Senhor não está encolhido, nem os seus ouvidos agravados em nossa direção, como diz o profeta Isaías. E o tudo posso que naquele que me fortalece, naquele que me fortalece, é Paulo dizendo: já aprendi a viver na fartura, já aprendi a viver na necessidade, já aprendi a viver em meio a banquetes, já passei por fome, mas tudo posso. Eu posso viver todos esses cenários, adversos e bons. Porque tem gente que quando passa também em tempo de bonança, se esquece de Deus. E ele, seja um cenário bom ou ruim, eu posso passar por todos eles, naquele que me fortalece. Então a gente tem que observar o contexto. Porque o fogo, ele é normal. Ele vai vir. A provação é o ginásio da fé. É a academia da fé. É onde você vai ganhar musculatura. Aonde você vai ganhar pulmão para passar por toda e qualquer situação. A tentação, ela busca a tua ruína, é acabar contigo. A provação, ela tem por objetivo a tua edificação. E é Deus na tua história. Então, assim como o soldado ele não estranha exercício rigoroso, o cristão também não pode estranhar a chegada da aprovação. E quando a gente fala isso, gente, não é um convite ao masoquismo, não. Quando a gente está falando isso, é um convite à resiliência, é um convite à honra, é um convite à hombridade, é um convite à manutenção de valores e princípios do reino de Deus, a despeito de qualquer proposta que possa aparecer. Esse é o convite que Pedro está fazendo, porque a segunda coisa que eu gostaria de falar para você é que a fonte do sofrimento importa. Esse aqui é o coração desse trecho da carta de Pedro. A fonte do sofrimento importa. Pedro ele vai fazer uma grande distinção aqui. Ou você sofre por santidade, quando ele diz, versículo 14, se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. O fruto do Espírito incomoda o mundo. O fruto do Espírito manifesto, amor, paz, mansidão, longanimidade, domínio próprio. O fruto do Espírito levanta o ódio do mundo. Meus irmãos, quando eu era pequeno, o pessoal fala aí de intolerância religiosa, mas vai ser protestante na década de 80, vai ver o que acontecia. 70. Né? Todo mundo, final de semana, combinava de ir para a praia. Aí você dizia, não, vou na igreja. Tu era o quê? Tu era o Bíblia, tu era o fanático. Trabalhei durante 9 anos
numa empresa só de jovens. Só de jovens. Uma empresa aí que na época, hoje em dia eu não sei, era a número 1 dentro do ramo dela. Eu fiz, modéstia à parte, uma carreira ali que foi meteórica. Eu com 18 anos, com 6 meses de empresa, eu tive a minha carga horária aumentada, que não era bem uma promoção, mas eu fui também promovido ao chamado associado pleno. Eu fui o associado pleno mais novo e com menos tempo de empresa até aquele momento. E rapidamente também cheguei em lugares de gerência. E aí tinha as festas da empresa. Tu imagina, eu tinha que ir na festa por uma obrigação protocolar, como membro da gerência eu tinha que ir lá, porque sempre tinha aquele momento, né, que a empresa valoriza vocês, por isso que nós estamos aqui, né, com a igreja, com a empresa proporcionando, blá, 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 aqueles papos, né, de coisa, de RH. E depois o negócio, meu filho, ia a ladeira abaixo. Porque tinha bebida, churrasco à vontade. E qual era a cobrança? Pô, tu não pegou ninguém? 9 anos, não peguei ninguém. Tá certo que Deus assim me colocou já numa carcaça zoada para não... para não impressionar, mas a posição fazia com que viesse muita proposta. E você tinha o quê? Manter postura. Dar o testemunho. De você, cara, não, isso aqui, não, eu vou até aqui, vou lá, cumprir meu papel, blá, 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 falei aqueles negócios todos de RH de empresa, depois, caminho da roça. Não tem parte com isso. E ali, toda hora, a gente era provada, aí é uma questão, aí é um momento que se mistura, né, a questão da provação e da tentação. Porque em alguns momentos, meio que parece que se funde mesmo, né? Que você tem que tomar decisões, tomar posturas, né? Tinha situações ali em que a meta não estava sendo cumprida. E aí? O que você faz? Não está batendo o resultado. Dá um somebody love lá para poder bater a meta, pede para o cara, assina aqui e tal, não sei o que, blá, 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 sem a pessoa ler direito, para poder você ter a sua venda. Você autoriza isso, porque na verdade eu não estava na linha de frente. Ou você diz assim, não gente, nós vamos manter a qualidade, não vamos fazer nenhuma venda que não seja bem feita. Você vai perder. Tranquilo, tranquilo. Deus honra. Eu fui demitido dessa empresa em fevereiro de 2009. Eu me lembro até hoje do meu supervisor geral me demitindo. Ele falou trocentos palavrões, foi a introdução dele, né? Como é que eu vou te demitir? Aí eu falei, por quê? Porque chegou um momento assim que já não estava batendo. Eu tive que me posicionar, pedi para ser demitido em novembro, aí eles falaram que para eu segurar, me mandaram para a loja de Madureira, que foi minha primeira loja, e aí assim, era uma equipe muito maior do que a equipe do Carioca, tentaram assim me seduzir, sabe qual é? Para ver se eu queria continuar, mas tinha situações ali que já não batia mais ser cristão e tá fazendo algumas coisas ali, então para não fazer eu preferi pedir para sair. Aí ele, mas eu por quê? Falei, porque tu é o melhor supervisor do RJ1 em vendas esse mês. Eu fui demitido porque o cara fez uma combinação comigo, porque eu pedi demissão em novembro, ele pediu para eu segurar. Aí eu falei, não, beleza, mas então em fevereiro a gente toma uma decisão. Se eu não quiser ficar, aí é você que vai ter que me demitir, porque aí eu recebo tudo.
Estou segurando aqui, é o nosso acordo. Aí o cara me demitiu em fevereiro, eu tendo sido o primeiro supervisor do RJ1. Porque Deus honra. Porque no momento que ninguém falava de qualidade, eu falava de qualidade, porque eu defendia princípios. E eu não queria ir por um caminho. Então, assim, você sofre, é por santidade? É por manter postura, princípios e valores? Ou você sofre por estupidez? Porque aí no versículo 15 é o que ele vai dizer. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. E aí é interessante que quem se mete na vida dos outros, ou seja, o fofoqueiro, né? Ele está no mesmo nível do assassino. Porque não existe pecado, pecadinho, pecadão. Todo pecado, ele vai desfigurar a hombridade de Cristo em você. E sinceramente, tem aquela famosa frase, né? Se mulher fofoqueira é feio, homem fofoqueiro então, pior ainda, né? E aí o Pedro coloca aqui, aquele que se mete, o intrometido, o fofoqueiro, no mesmo patamar do assassino. É um comportamento que mata a hombridade de qualquer um. Então, meu irmão, a partir disso, eu preciso fazer uma pergunta muito séria para você. O teu sofrimento, ele está acontecendo porque o diabo está irado com a tua santidade? Ou o teu sofrimento está acontecendo porque você tem sido negligente no seu trabalho, desonesto nos negócios, tem tratado mal a sua esposa ou seu marido? Porque a gente não pode confundir provação com aquilo que é apenas colheita do que se tem plantado. A segunda coisa que a gente precisa entender e interiorizar a partir desse texto de Pedro é que a fonte do sofrimento importa. E aí a última coisa que eu gostaria de considerar também é uma pergunta. Quando o fogo vem, e é o fogo da prova, é que tem gente que escuta fogo assim, já fica, que está achando que é o Espírito Santo. Não, calma, estou falando do fogo da prova. O que sai quando a coisa aperta? Sai vitimismo? Sai tristeza? Sai revolta com Deus? Ou quando a coisa aperta e você é exprimido, sai Cristo? Porque o texto aqui, ele é muito atual, porque olha só, ser excluído socialmente era uma coisa ruim, tanto na antiguidade como hoje. E tomar hoje posições como cristão, muitas vezes é escolher o sofrimento, é escolher ser excluído socialmente dentro de um determinado grupo. Isso é uma realidade. Mas Pedro, ele vai dizer que quem sofre pelo nome de Cristo, o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. É como se fosse uma medalha de honra, uma medalha de hombridade, de caráter de Cristo em nós. É o Espírito de Deus se manifestando em nós e através de nós. O texto ele vai terminar aqui dizendo: mas se você sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso, porque uma fé
inabalável, ela vai transformar vergonha em palco para glorificar o nome do Senhor através da sua vida. E aí é muito interessante que aparece aqui a palavra cristão. Mas se sofrer como cristão. E aí tem uma coisa muito interessante, meus queridos. Sabe quantas vezes a palavra cristão aparece na Bíblia? Você é cristão? Só uma pergunta. Você é cristão? Levanta a mão aí quem é cristão. Beleza? Ok, todo mundo aí? Beleza, ótimo. Sabe quantas vezes a palavra cristão aparece na Bíblia? 3 vezes apenas. Primeira vez, aparece lá em Atos, quando se fala de Antioquia. E aí então é dito que em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Mas foram os discípulos que se autodenominaram cristãos? Não, eles foram chamados de cristãos. Depois você tem também em Atos, Paulo diante do rei Agripa. E aí o rei Agripa, com desdém, depois de Paulo fazer uma defesa do seu ministério, do porquê que ele estava ali e porquê que ele defendia o nome de Cristo, o rei Agripa se volta para ele e diz o seguinte: Paulo, tu acha que pelo muito falar você vai me tornar um cristão? Então, novamente, essa palavra vindo de alguém de fora do movimento de Jesus e não de dentro. A única vez que aparece essa palavra de alguém de dentro é esse texto de Pedro. E basicamente assim, ó, se você sofre por conta do nome cristão, se você está sofrendo por ser chamado assim, não sofre não, mas se glorie com isso. Se alegre com isso. Sabe por quê, meus irmãos? Cristão, na sua origem, é xingamento. Cristão é xingamento de gente de fora do movimento de Jesus Cristo, que via um discípulo de Jesus e dizia assim: e olha lá, cristão, cristão, doidão, cristão, o Bíblia, fanático, cristão. Sabe o que quer dizer ali? Sabe o que quer dizer cristão? Pequeno Cristo. Ali, ó. Cristinho ali, zoando. Mas que coisa linda que é cristão. Que xingamento maravilhoso. Porque cristão significa pequeno Cristo. Ora, meus irmãos, não é o nosso desejo que sejamos todos pequenos cristos? Então, se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. E aí eu gostaria agora que você fechasse seus olhos, que você abaixasse sua cabeça. Eu queria que você refletisse. Porque se você está sofrendo, se o teu cenário agora é um cenário de sofrimento, eu quero que você analise a origem disso. Agora, quando você está de olhos fechados, cabeça abaixada, você está ali tentando se isolar um pouquinho de tudo que te cerca à volta e pensando na tua situação. Se é por erros que você tem cometido, arrependa-se. Porque a graça restaura. A graça é favor não merecido. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas se você está sofrendo por causa de Cristo, se você está sofrendo no seu trabalho, em que você tem recebido pressões para poder negociar a tua fé,
para você ceder só um pouquinho. Sabe como é que é o jeitinho brasileiro? Mas você tem se mantido firme na tua postura, nos teus princípios, nos teus valores. A minha oração é que você se alegre, que você se regozije, que você não abaixe a cabeça, você não negocie os seus valores. Pelo contrário, levanta a tua cabeça e continua olhando por alto. Olhe para o alto. O salmista diz: eu ergo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O socorro não está vindo de monte nenhum. Ele diz o seguinte: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que fez os céus que eu olho, e esses montes que eu também estou olhando. Meus caros, quando Paulo chega em determinada cidade, ali perto de Tessalônica, sabe o que é dito sobre eles? É falado assim, ó: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo chegaram aqui. E aí eu pergunto se a igreja tem causado alvoroço nesse mundo. E se tem causado alvoroço nesse mundo, por qual escândalo que ela tem causado alvoroço no mundo? Por escândalos morais, financeiros, ou pelo escândalo da cruz de Cristo no Calvário? E o meu desafio para você é que, se você quiser ser um homem e uma mulher que cause escândalo nesse mundo, que verdadeiramente cause um alvoroço nesse mundo, pela defesa de princípios e de valores, que você se coloque de pé nesse momento e louve a Deus juntamente conosco. Fé reprovada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Minha vida se revestirá do teu poder, com teu ousadia vou ver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou lutar e colher. A cada dia vou viver com medo e fé. Eu gostaria de fazer um convite agora especial para você que está passando nesse momento alguma situação em que você está sendo apertado por alguma questão de trabalho, na família, mas que, por conta do nome de Cristo, por conta de valores que você não negocia, é que você está tendo essas pressões. Quero que você chegue aqui à frente e nós queremos orar por você. Se você está passando hoje por algum momento, seja no seu lar,
seja no seu trabalho, seja nos estudos, na sua faculdade, nos seus relacionamentos. Se assim o é, peço para você que chegue aqui nesse momento, nós estaremos juntos orando no final. O peso às vezes é grande, as lágrimas vêm, a realidade pode ser dura, mas em Cristo Jesus é que nós temos toda a força, toda a dignidade, para que possamos passar pelas maiores pressões e provações desse mundo. Santo Deus Pai, nós nos chegamos, Senhor, ao Teu trono de graça, e aqui está, Senhor, nossos irmãos. Eu não conheço no profundo a história, Senhor, de cada um deles, mas eu vejo lágrimas aqui. Eu vejo, Senhor, pessoas que estão sendo pressionadas por manterem uma postura, por manterem, Senhor, princípios e valores do reino de Deus. Ó Deus, o vento está soprando forte, que em Cristo Jesus, pelo poder do Teu Santo Espírito, Tu possas os fazerem resilientes e resistentes, e que Teu nome, Senhor, seja glorificado pela vida deles, que o Teu nome seja honrado pela vida deles, que eles se mantenham firmes, inabaláveis, na rocha que é Cristo Jesus. E que eles possam, Senhor, dentro em breve, vir com os testemunhos, com os frutos, com um sorriso nos lábios, colhendo, Senhor, os frutos da obediência, colhendo, Senhor, os frutos do bom testemunho, da fé que não se abala e não se verga, nem para o mundo, nem para o diabo, nem para a própria carne. Nós assim, Senhor, oramos. E agora, Senhor, que também chegamos ao final dessa celebração, nós pedimos, Senhor, que a graça de Cristo Jesus a todos acompanhe, que o amor de Deus, o nosso Pai, a todos abrace, e as consolações do Espírito de Deus a todos encoraje, para que vivam pela fé, mantenham firme a esperança e cresçam cada dia mais no amor. Seja assim em nome de Jesus. Amém e amém. Vão em paz, guardados e protegidos pelo Senhor. Amém.